Então Deus me perguntou, até quando nós construiremos ídolos nos nossos corações? Oi gente, tudo bem? Eu vou contar pra vocês, eu queria muito mesmo falar sobre o meu devocional que eu fiz ontem. E eu queria muito contar dele pra vocês, e eu vou fazer isso enquanto eu me arrumo. Peguei a minha Bíblia pra eu não falar nada que não esteja dentro dela. E hoje eu vou falar sobre Ezequiel 14, que foi o meu devocional de ontem. Basicamente, eu vou dar um contexto pra vocês, porque eu não sei falar o que eu tenho que falar sem antes dar um contexto. E basicamente o contexto é, Deus tá falando com o povo, com Ezequiel, sobre a idolatria que tem dentro do povo e dentro do templo. Agora eu vou ser muito sincera com vocês. Antes de começar esse devocional, eu tava falando, Senhor, mas pra que eu vou fazer devocional de Ezequiel, sendo que eu já sei exatamente tudo que o Senhor fala em Ezequiel? Que é o tempo todo o Senhor castigando o povo por algum erro deles. É o tempo todo assim. Então eu tava o tempo todo... Antes de começar, eu tava orando e eu falei, Senhor, mas pra que, sabe? Eu não tô entendendo nada, todas as vezes o Senhor tá castigando o povo por alguma coisa, não é que eu não estava entendendo nada, mas eu não estava conseguindo tirar nada. Toda vez o Senhor tava castigando o povo por algum pecado que eles estavam cometendo e eu não tava tirando nada de ensinamento pra mim. E eu questionei isso, eu falei, por quê? E aí eu fui começar a ler Ezequiel 14 e aí Deus falou assim, você não tá conseguindo tirar nada? Então toma essa! E aí eu ganhei uma lapada de brinde. Basicamente o títulozinho do capítulo 14, aqui em cima, o títulozinho dele é a condenação dos idólatras. E aí eu já comecei com o meu preconceito. Nossa, Senhor, idolatria de novo. O Senhor julgando o povo mais uma vez. Mas comecei a ler. Tem que começar a ler, disciplina. Comecei a ler. Deus me fez entender logo nos primeiros versículos. Versículo 3 está escrito assim. Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Aí que eu raciocinei, eu falei, opa, colocaram ídolos dentro de si, pedras de tropeço diante de si. Ídolos não ficam dentro de mim, ídolos ficam fora. Quando eles construíam ídolos eram estátuas, eram coisas que eles usavam para adorar. Como que estava dentro deles? E aí que eu me toquei. A idolatria que o povo tinha era a idolatria de si mesmo. Eles tinham um poder, um exemplo, os políticos da época tinham poderes, os sacerdotes da época eram sacerdotes, e isso era o ídolo do coração deles, é o poder que eles tinham sobre o povo era o ídolo deles. Eles eram os próprios ídolos, ou seja, eles não tinham ídolos dentro do templo. Isso me confundia bastante, porque um capítulo antes era Deus mostrando para Ezequiel o templo sujo de ídolos. E eu falei, nossa, mas será que eles colocaram tantos ídolos assim dentro do templo? E foi quando eu entendi, eles estavam dentro do templo, construindo ídolos dentro de si mesmos. E aí que a corrupção dentro do templo começou. O povo não tinha um templo para lembrar de Deus, o povo tinha o templo para falar que ele morava na cidade do templo. Ele tinha o templo como um símbolo de glória, um símbolo de... É aqui que eu nasci onde Deus colocou o templo dele, eu nasci no lugar de Deus. Então, o templo, os altares, as coisas do templo de Deus não eram mais para Deus, e sim para orgulho deles mesmos. Ou seja, a condenação do povo era por orgulho, pelo que eles tinham dentro de si e não pelo que tinha fora. Não pelos que eles tinham na cidade, não pelo que eles tinham no templo em si, não pelo que eles tinham em casa, mas pelo que eles tinham guardado dentro do coração deles. Porque eles tinham tantas coisas dentro de si que importava muito mais que Deus, que tinham tantas coisas, quando eles entravam no templo, tinham tantas coisas mais importantes dentro deles do que Deus, que eles começaram a ser idólatras dentro do templo, eles começaram a ser idólatras deles mesmos, do orgulho, da soberba, de tudo que eles tinham, tudo era mais importante do que Deus. E o que Deus me questionou é até quando a gente vai construir ídolos dentro de nós mesmos? Até quando nós vamos colocar outras coisas como prioridade?
Até quando Deus não vai ser a prioridade na nossa vida e Ele vai ter coisas acima deles? Até quando nós dividiremos a nossa atenção com ídolos? E o ídolo não é, como eu falei, igual o povo de Israel, não é alguma coisa que a gente pega pra adorar. O ídolo pode ser o nosso celular. O ídolo pode ser algum livro, algum cantor que a gente gosta. O ídolo pode ser nós mesmos. A gente pode se colocar acima de Deus, nosso celular acima de Deus. A gente pode gostar muito mais de algum cantor, de alguma banda do que de Deus. A gente pode gastar muito mais tempo com isso tudo do que buscando a Deus. E isso torna as coisas ídolos, porque tudo que tá no nosso coração acima de Deus é um ídolo. Tudo que importa mais pra gente do que Deus é um ídolo. Então Deus me perguntou, até quando nós construiremos ídolos nos nossos corações?